Pai do Senhor, irmãos. Pode tomar assento. Daqui a pouco nós já vamos orar. Aí a gente se coloca de pé de novo. Você está feliz? Só 2, 3. Quem está feliz aqui? Glória a Deus. Se você não está, eu vou te dar motivos nessa noite para você ficar feliz, muito feliz. Porque a melhor coisa na nossa vida é nós andarmos e estarmos com Jesus. E assim, com Jesus é só alegria. Amém? Presta atenção. Fala para o seu irmão assim, ó, presta atenção que Deus vai falar com você. Isso mesmo, Laine. Gostei. Agora fala para ela, Antônio Pedro. Fala para ela. Isso, muito bem. Deus vai falar conosco nesta noite. Tem uma palavra que Deus ministrou muito profundamente no meu coração essa semana. E nós já viemos estudando e tudo. E eu não vou ministrar o que eu ministrei na terça, né? Porque já foi. Mas eu quero ministrar acerca de princípios do reino. Que Jesus quer nos ensinar. Como que nós vamos viver os princípios do reino. Porque o Senhor Jesus veio a esse mundo para resgatar o modelo dos princípios do reino de Deus que estavam perdidos desde o Éden. Desde o jardim do Éden, quando o homem pecou, o homem se colocou contrário aos princípios do reino de Deus. Ou seja, fazendo aquilo que Deus desagrada. Porém, o plano de Deus era habitar conosco, era se relacionar conosco. Dar a terra para o homem, para ele governar e para ele desenvolver um relacionamento com Deus. Esse era o plano de Deus. Mas o pecado trouxe toda a dissolução moral e nos afastou do plano original de Deus. O pecado fez isso. Nos separou do plano original de Deus. Mas isso não é agora. Faz tempo. Desde o Éden. Então, vem Jesus e restabelece a cultura do céu. Quando Ele nos ensina a viver princípios do reino. E um dos princípios que eu quero enfatizar nesta noite é o princípio da honra, que é muito importante. Falar sobre honra é um assunto que tem sido desgastado demais, porque nós temos vivido em uma cultura de desonra. Para o lado que você olha, você vê desonra em todos os lugares, a começar na igreja. Ou melhor, a começar dentro das nossas casas. Porque é lá que a gente aprende. A desonra. E daí, se nós aprendemos, somos forjados a desonrar. Nós vamos desonrar na igreja. Nós vamos desonrar no trabalho, na escola. Qualquer ambiente que você esteja, você vai desonrar. Ao olhar para o nosso próximo, a nossa tendência natural, por causa dos nossos pecados, é depreciar o outro, é desconstruir a pessoa. O nosso foco se coloca naquilo que é ruim, que está sujo. Aquilo nós olhamos. E aquilo se sobressai quando nós olhamos o nosso próximo. É nossa tendência natural. Só que nós, como filhos de Deus, não somos mais naturais. Nós somos espirituais. Amém? Amém, irmãos? Estão me entendendo? Nós somos espirituais. Uma vez que nós nascemos de novo, nós não mais somos naturais. Nós somos espirituais.
Mas a nossa tendência natural, por causa do pecado, mesmo depois de nos tornarmos seres espirituais através da nossa conversão genuína em Cristo Jesus, a nossa tendência natural é olhar aquilo que é ruim na pessoa. E se nós não encontrarmos nada, nós vamos criar algo. Por quê? Porque a nossa tendência é viver no natural. E isso não agrada a Deus, de maneira alguma. A geração que estamos vivendo hoje tem uma resistência, tem uma rebelião interior, que as leva a desonrar o seu próximo. E como eu falei, essa atitude teve início no céu, quando o querubim ungido da guarda real começou a cobiçar o lugar de Deus. Lúcifer, lá que começou. Quando Lúcifer começou a cobiçar, desejar ser igual a Deus, lá começou a se estabelecer a desonra, infelizmente. E essa mentalidade de desonra precisa desesperadamente ser vencida. Porque a prática da desonra é proveniente de uma pessoa, preste bem atenção nisso. A mentalidade de uma pessoa que desonra, ela tem mentalidade de órfão. O problema dela é interior. E você não precisa nem ir no psicólogo ou no psiquiatra para descobrir isso. Basta você ler a Bíblia. Uma pessoa que vive com essa mentalidade, que expressa essa mentalidade de desonra, é uma pessoa que tem mentalidade de órfão. É um órfão. Vive em orfandade. E quem que é o órfão? Se você não sabe. O órfão é aquela pessoa que ela não sabe que ela é filho. Nós temos falado muito sobre isso. Temos estudado muito sobre isso. A pessoa que não sabe que é filho. E por essa razão, ela sempre vive competindo para tentar atrair a atenção do pai. O órfão é aquele que faz coisas para ganhar pontos com o pai. O órfão é aquele que pensa que por muito fazer, ele será aceito. Escute bem, que Deus está falando com você. Quem sabe você vai se identificar aqui. Quem sabe você está nesta condição hoje. A cultura desse mundo tem gerado muitos homens e mulheres órfãos, que por não terem identidade, vivem em função de desconstruir e desmerecer o outro. É muito sério isso. Uma pessoa que ela não tem uma identidade, ela não sabe quem ela vive em função de pisar sobre os outros. Começou lá no Éden, ou melhor, começou no céu, viu? Com Lúcifer. Olha como esse trem é ruim. E depois se estendeu lá no Éden e chegou até nós em nossos dias. A grande diferença entre um filho e um órfão é que enquanto o órfão tenta competir e roubar dos outros a sua identidade, o filho sabe quem ele é e por isso ele está ali para servir. Vou repetir. A grande diferença entre um filho e um órfão é que enquanto o órfão tenta competir e roubar dos outros a sua identidade,
O filho sabe quem ele é e por isso ele está ali pronto para servir e servir a todos. Quem busca uma posição trata as pessoas por aquilo que elas têm e não por aquilo que elas são ou por aquilo que elas representam. Quando a pessoa busca uma posição. Porém, a honra é um princípio do reino de Deus. E muitas pessoas, quem sabe você que está aqui me ouvindo nesta noite, a honra é um princípio do reino de Deus. E muitas pessoas não progridem na sua vida, porque não praticam e não vivem esse princípio. Por isso que a vida está uma tristeza. Eu estava procurando, estudando, e eu fui ver que a palavra honra tem 2 significados. O primeiro, que eu vou falar, o significado, eles são iguais. Só muda o termo do significado na língua. No hebraico, honra quer dizer kabed, e significa reconhecer a autoridade de uma pessoa. Quando você honra, você reconhece a autoridade da pessoa a quem você está honrando. Isso no hebraico. No grego, na língua grega, onde nós vamos ler hoje, o texto que eu vou usar como base para essa palavra que Deus ministrou no meu coração, no grego, estimal, a palavra, o significado da palavra, e significa reconhecer o valor do outro. Eu olho para o meu próximo e eu vejo que ele tem valor. Isso é honra. Só isso. Isso muda toda a história. E claro, como nosso exemplo, nosso maior exemplo, Jesus. Nosso maior exemplo em reconhecer o valor do outro, Jesus. A todos aqueles a quem Jesus se aproximava, ele tratava com honra. A todos. Todos. Ele tratava com honra. Isso porque tem um segredo que Jesus quer nos ensinar nesta noite. E o segredo é que a honra não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Volta para a orfandade. Quem é órfão não honra, porque não tem identidade. Quem é filho, honra, porque sabe que é filho, tem identidade. Isso é muito forte, irmãos. Se nós entendermos isso, isso é como que o bálsamo que cura o câncer. Só que o câncer da alma. Porque a desonra é um câncer que vai corroendo a gente por dentro. Porém, a honra é o bálsamo que nos cura. Honra é diferente de bajulação. A bajulação é quando você elogia a pessoa na frente, porque, afinal de contas, você está procurando um favor. Ou, quem sabe, quer fazer uma hora com a pessoa, né? Quer agradar, assim. Você vai ganhar alguma coisa. Isso é bajulação. Porém, a verdadeira honra se expressa quando ninguém está vendo. Na ausência. Nas costas das pessoas. E a desonra é coisa de gente imatura. E eu quero ler uns textos com vocês.
Não é o meu texto base ainda. Eu só quero ler uns textos para provar para vocês que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala acerca desse princípio que Jesus veio resgatar. O princípio da honra. O primeiro, abre a sua Bíblia comigo. Não precisa nem colocar aqui, não. Vamos ler aí, na sua Bíblia. Quem não tem Bíblia, por favor, auxilie a pessoa do lado, nossos visitantes aí. Empreste sua Bíblia. Deuteronômio, abra sua Bíblia lá. Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5 e versículo 16. Rapidinho. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Deuteronômio, capítulo 5 e o versículo 16. Para os filhos. Temos filhos aqui nessa noite? Todo mundo é filho, né? Para os filhos. O Senhor falando aqui. Versículo 16. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus. Para quê? Para que tenhas longa vida e tudo te vai bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Nós temos visto nesses últimos dias muitas pessoas, muitos jovens morrerem prematuramente por desonrarem seus pais. Você quer ver uma coisa de honra, de desonra terrível? A desobediência. A desobediência. Então o pai fala alguma coisa para o filho. O filho, na sua prepotência, diz: eu cuido da minha vida. Eu sei o que é melhor para mim. E vai e dá tudo errado. E muitas vezes, Deus está querendo livrar da morte. E a pessoa perde a vida. Primeiro texto. Segundo, agora no Novo Testamento, Romanos. Se alguém falou de honra, foi Paulo, né? Meu Deus. Jesus e Paulo. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. E o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 12, 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. O que Deus está falando aqui? Para que eu possa honrar, eu deva honrar o meu próximo. Quem é o meu próximo? Olha aí para o lado. Quem é o teu mais próximo agora? Viu? Outro, 1 Coríntios, um pouquinho para frente. 1 Coríntios, capítulo 12. Versículo 8. 1 Coríntios 12, 8. Diz assim a palavra do Senhor. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. O 9. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar. Pelo mesmo Espírito, a outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. Ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele a distribui individualmente a cada um como quer. O que Deus está falando conosco? Para que eu vou cobiçar o que tem no outro, se Deus me deu um para mim? Para que eu vou ficar de olho no que o outro tem e o que o outro está fazendo?
Se eu tenho, mas eu tenho quando eu recebo. Se eu não recebo, eu não tenho. Outro texto, Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2 e versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor, 2:13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões. Por quê? Não tem nada em mim, nada para eu dar para você que eu não tenha primeiro recebido. Deus efetua em mim o querer e o realizar. E Ele me usa para abençoar a tua vida. E você para abençoar a minha vida. Isso é honra. Amém? E o último texto, 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5. Capítulo 5 de 1 Timóteo. Timóteo, capítulo 5 e versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Os presbíteros, os líderes, que lideram bem a igreja, são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Está falando sobre autoridade. Autoridade eclesiástica. São dignos, Deus falou, de dupla honra. Por isso que a palavra poderia falar mais tantos versículos, mas esses são suficientes. Porém, quando que eu não consigo honrar? Quando meu coração não está em honrar e servir o outro. Quantas vezes, para você sinalizar aí, nós estamos vivendo igual Judas? O que fez Judas? Vamos ler? Agora sim, o meu texto. João, Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler o texto, vamos orar em seguida. João capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. A não honrar Jesus, mas a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Versículo 6. Chegou-se a Simão Pedro e lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos, minha cabeça, quer tomar banho. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Versículo 12.
Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Amém? Amém, irmãos? Não precisava nem pregar, né? Que o texto já diz tudo, mas vou ter que pregar. Feche seus olhos, curve a sua cabeça em nome de Jesus. Nós vamos orar. Eu gostaria que você tivesse uma palavra com o Senhor aí. Uma palavra que você vai orar e você vai pedir para o Senhor assim: Deus, fala comigo nessa noite. Quem sabe você tem perguntado assim: Deus, tem algumas coisas que estão acontecendo, Deus, na minha vida, e que eu não entendo, Senhor. Que não vai para frente a minha vida, eu não consigo. Alguma coisa está errada, está agarrado, ou eu tenho te servido, eu tenho buscado fazer alguma coisa, mas Deus, o negócio não vai, não rende. E eu quero nesta noite, Senhor, te pedir, fala comigo. Restaura o meu coração, restaura a minha vida, Senhor. Que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, abrir o nosso coração nesta noite, para que o Senhor possa nos curar. Quem sabe nós somos órfãos. Quem sabe ainda não temos uma identidade restaurada, Senhor. E o Senhor possa fazer isso nesta noite. Tu tens total liberdade, Espírito Santo, aqui neste lugar. Oramos repreendendo toda atuação, influência, dardos inflamados do Satanás, sejam quebrados e caiam por terra. E o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Agora fiquem em silêncio e preste atenção o que você vai ver aqui, na prática. Pode vir. Eu gostaria de chamar o pastor Guilherme. Eu quero chamar o diácono Cleison. Cadê o Cleicinho? Vem cá, querido. E eu quero chamar o irmão Jânio. Preste bem atenção. Cadê o Jânio? Vem, Jânio. O Jânio chegou, batizou hoje e já está trabalhando. Viu? Servo bom e fiel. E eu quero chamar Jesus. Vem, Jesus. Esse Jesus é o Igor, viu? Preste atenção.
nós vimos aqui um serviço de honra. Nós vimos aqui representado o que nós acabamos de ler. E nesta noite, eu quero falar com você as 3 dimensões da honra que Jesus nos ensina nesta noite. 3 dimensões. Primeira dimensão, Jesus, ele lavou os pés de alguém que era superior a ele. Trazendo para o nosso contexto, a pessoa superior representada no pastor Guilherme é superior ao Igor, em termos de função. Ele é pastor. A primeira dimensão da honra, ele é superior, ele é uma autoridade, pastor Guilherme é uma autoridade sobre o Igor. Porque ele é uma autoridade. Segunda dimensão da honra, o Cleison, representando a segunda dimensão, que é o igual. Em função, o Cleison é igual ao Igor. Ele é diácono. Em funções, eles são iguais. E o Igor não ficou menos por lavar o pé do Cleison. Não. Mas só que agora nós passamos para a terceira dimensão. O Jânio. Em função, a função do Jânio é inferior à do Igor. A do Igor é superior. Então, é a honra para baixo. A honra para cima, o pastor Guilherme. A honra para o lado, o Cleison. A honra para baixo, o Jânio. Porque o Jânio é menor? Não. O Jânio é menor, hoje aqui representado em função. Para o Igor, ele é um liderado. O Jânio hoje é membro dessa igreja. A função dele é ser... O Igor serve ele, porque o Igor é um diácono. Entendeu? Amém, irmãos? Entenderam? Me fiz entendido? 3 dimensões. Para cima, autoridade. Igual para o lado. Para baixo, quem está sob a minha autoridade. Debaixo da minha autoridade. Amém? Você vai aprender isso nesta noite. Muito obrigada. E coloque o púlpito no lugar. Isso mesmo, aplauda aí. É tão bom esse Jesus que até seca o... Cuidado, menino. E você nunca mais vai esquecer dessa cena, nunca mais. Porque tudo aquilo que é ouvido é lembrado, mas aquilo que é ouvido e visto é lembrado mais forte. Amém? Então, nós vamos aprender nesta noite que o texto que nós lemos ali, de João capítulo 13, enquanto os discípulos estavam discutindo quem é o melhor, quem vai fazer esse serviço? Quem vai fazer? Quem vai lavar os pés? Porque eles estavam participando da última ceia. Jesus estava pronto para ir ser crucificado. E daí, para participar da ceia, as mesas eram bem baixinhas. E eles estavam com os pés encardidos. Porque lá não tinha meinha, sapatinho, botinha, nada disso. Eles viviam num deserto, né? Poeirão. Um trem danado. E ele estava discutindo, quem que vai lavar os pés? Quem? Vai ser você, Pedro? Não. O Judas? Não. O Mateus? Não. Quem? Enquanto eles discutiam, o que nós vimos? Jesus. Ele tem tanto a nos ensinar, irmãos. E se nós prestarmos atenção e nós seguirmos o exemplo de Jesus, quem era Jesus?
Quem é Jesus? O Senhor. E a primeira coisa que nós aprendemos de lição aqui é que Jesus, sabendo quem Ele era, identidade, e o que Ele veio fazer nessa terra, propósito, o que nós estamos descobrindo, os nossos, né? E estamos estudando. Se você não descobriu ainda, venha na TMA, treinamento monoarado. Venha aprender qual o propósito que Deus tem para a sua vida. Ele restaura a sua identidade e te dá um propósito. E você é curado, você é restaurado e você vai servir. Não importa. Primeiro princípio que nós aprendemos aqui sobre honra. Jesus, sabendo quem Ele era, Ele se levanta, tira a sua capa, enrola uma toalha na cintura, deita água na bacia, se ajoelha diante dos discípulos e começa a lavar os pés dos discípulos. Por quê? Mas Ele era o Senhor. Mas Ele era, não é? Como nós falamos. Com essa atitude, Jesus estava restaurando um dos maiores princípios do reino, que é a honra. Honrar. No reino de Deus, você só consegue honrar o outro quando você foi curado da orfandade. Teve a sua identidade de filho restaurada. Fala para o seu irmão. Você sabe que você é filho? Pergunta para o seu irmão se ele já sabe. Porque se você não sabe, querido, o Senhor vai te curar nesta noite. Porque todo o problema do teu coração, da tua alma, da tua vida, está nisso, na orfandade. Você não consegue honrar alguém. Você não consegue honrar o teu próximo, nem quem está abaixo de você. Você quer pisar no outro. Porque você não sabe quem você é. E a Bíblia diz que, vamos ler, versículo 3. Jesus sabia, João 13:3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Identidade. Ou seja, ele sabia quem ele era. Ao ser batizado, ao sair lá, abre os céus e uma voz bem forte soa do alto dos céus. E uma voz declara assim: este, quem? Apontando para ele, para Jesus. Este é o meu filho amado. Eu tenho prazer nele. Precisava? Precisava. Porque agora ele estava ali na sua divindade. Ele estava ali recebendo o poder de Deus para viver e para ser exemplo. Porque se ele não recebesse essa palavra do Pai, e recebesse o propósito, a missão pelo qual ele nasceu neste mundo, ele não ia conseguir. O Pai declara: este é o meu filho. Ele é o meu filho, ele não será o meu filho, ele é o meu filho. E eu tenho um propósito com ele. E a Bíblia declara que Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. E que viera de Deus. E estava voltando para Deus. Cumprindo aquele grande propósito. Por quê? Uma identidade completamente restaurada. No reino de Deus, você só consegue honrar o outro quando você foi curado da orfandade. Teve curada a sua identidade de filho. A lógica do mundo diz assim, se autoprojete, se promova, se levante você. Porém, a lógica de Deus, dos princípios do reino de Deus, diz: se torne disponível para servir. É uma loucura. É um trem doido. Como que eu, sendo grande, eu vou me humilhar? O mundo diz que isso é errado. Jesus diz: quando você se humilha, Ele te exalta. A honra é expressada em 3 dimensões, como nós vimos aqui representado. Para cima, para cima. O que é honrar para cima? É honrar as autoridades, os nossos líderes, os nossos pais. Que muitos dos filhos que estão me ouvindo aqui estão... Ai, ai, ai.
os nossos pais, os professores lá na escola, que não se tem mais respeito por autoridade, professor. Autoridade da educação, não se tem mais respeito por autoridade. Como se fossem nossos servos, estão ali para fazer mesmo. E quanto daqueles que se levantam e vão lá e tiram a vida dos professores? Por quê, irmãos? Lá no Éden começou isso. Nossos professores, nossos patrões, a honra para cima. Aqui, nesse tipo de honra, nessa dimensão da honra, nós honramos a posição da pessoa. Indiferente se nós gostamos da pessoa ou não. Quem colocou aquela pessoa em autoridade foi Deus. Porque a Bíblia diz que não há autoridade que não seja constituída por Deus. E se você está reclamando dos seus pais, vai falar com Deus. Se você está reclamando do seu marido, vai falar com Deus. Se você está reclamando do seu patrão, vai falar com Deus. Se você está reclamando do seu pastor, vai falar com Deus. É autoridade sobre a sua vida. E por isso que você está enfermo, porque você não honra a autoridade. E vai criando um câncer dentro de você. E de repente esse trem explode e você morre. E você não sabe como começou. Começou na quebra do princípio. Quebrou o princípio. Essa é a honra para cima. Que nós temos tanta dificuldade. Meu Deus, quanta dificuldade. E aqui, nessa dimensão de honrar para cima os meus superiores, é que nós nos assemelhamos a Judas. E nós nos assemelhamos a ele quando nós não conseguimos honrar as autoridades. Isso se dá porque a honra não tem a ver com quem é o outro, e sim quem é você. A honra não é o Igor aqui representado, ele não ficou menor. Porque ele lavou os pés do pastor Guilherme, que é autoridade sobre ele. Ele não ficou menor em momento algum. Ficou, Igor? Claro que não. Por quê? Não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Quando eu sei quem eu sou, quando eu sei o que eu estou aqui nessa terra para fazer, ninguém vai me diminuir. Ninguém vai tirar de mim aquilo que o meu pai me deu. O meu pai colocou em mim. Eu recebi dele. E por isso Jesus deu o exemplo. Foi lá e lavou os pés. E quando nós não honramos autoridades, nos assemelhamos a Judas. Você pode estar diante de Jesus, mas se você tiver um coração de Judas, nunca você vai reconhecer o valor da pessoa. Ao contrário, você vai pegar a pessoa e vender ela por 30 moedas. Ou por qualquer moeda, que não tem valor algum. E provou a Bíblia que não tinha valor nenhum as moedas que Judas vendeu a Jesus, que ele jogou fora. Veio um remorso sobre Judas. Não veio arrependimento, veio remorso. Porque a Bíblia diz que ele foi e tirou a sua vida. Porque se ele se arrependesse, ele seria perdoado. Mas teve remorso. E daí a pessoa cheia de remorso, ela vai e continua fazendo coisa errada. Então, o que tem no coração, de muitas vezes, nos nossos corações, é isso. Esse princípio, esse negócio de desonra que tinha no coração de Judas. E daí, a gente não entende porque a nossa vida não sai do lugar. Não sai do lugar, não vai para frente. Você pode estar diante de Jesus, mas se você tiver o coração de Judas, nunca você vai reconhecer o valor da pessoa.
O que muda a nossa vida aqui nessa terra é honrar aqueles a quem Deus constituiu sobre nós. O que muda a minha vida e a sua vida, principalmente se você é um filho de Deus, é honrar as pessoas que Deus constituiu sobre nós. Todas as áreas, autoridade. Deixa o Espírito Santo aí passar o bisturi. Segunda expressão, segunda dimensão da honra, para o lado, representado ali pelo nosso irmão Cleison. Honrar os teus iguais. Aqui o que impede de nós vivermos esse princípio da honra é a comparação e a competição. Preste bem atenção. Às vezes nos vem um pensamento medíocre, que diz assim, eu não posso honrar quem está no mesmo nível que eu, porque a pessoa, ela pode crescer e eu diminuir. Eu não posso honrar ele. Por quê? Vai que ele cresce e eu diminua. Se o que eu estou atrás é de crescer, de competir, de comparar. A honra para o lado. Jesus, pelo contrário, ele nos ensinou a nos tornarmos plataforma para que o outro cresça através da honra. O que é uma plataforma, irmãos? É onde que eu estou agora. Eu estou mais alta que vocês. Certo? Estão me vendo aqui? Eu estou numa plataforma. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando ele deitou água na bacia, e ele pegou a toalha, e ele lavou os pés dos discípulos. Ele disse, eu sou uma plataforma, que vocês cresçam. Porque ninguém vai tirar de mim o que o meu pai deu. Mas eu quero colocar em você, porque eu tenho tanto. Eu recebo do meu pai. Eu tenho para mim e tenho para dar para você. É isso que Deus está falando conosco, irmãos. Nos tornarmos plataforma para que o outro cresça. Para que o outro seja superior. Por quê? Eu sei quem eu sou. Basta. E o terceiro nível, terceira dimensão da honra, para baixo, representado pelo nosso irmão Jânio. Honrar nossos liderados, aqueles que nos servem. O que impede aqui é o orgulho e a arrogância. Você só vive o princípio da honra quando você trata todas as pessoas iguais. Palavra dura, né? Pelo amor de Deus. Que palavra, não tinha uma palavra melhor para falar? Tem. Comece a praticar a honra, que tudo vai ficar bom. Toda palavra vai ser um bálsamo. Vai se tornar doce para você. E como aplicar agora esses 3 princípios? Rapidamente. Como aplicar o princípio da honra? Como filho, como que eu vou aplicar o princípio da honra? Que Jesus veio restaurar. Primeira coisa, filhos de Deus sabem quem são, por isso honra os outros. Falando ao contrário, só consegue honrar quem é filho. Quem é órfão não honra. Quem não tem identidade de filho tem dificuldade para honrar. Jesus, sabendo quem ele era, honrou e serviu. Quando eu sei quem eu sou, nada vai me diminuir, nada. É só você lembrar, presta atenção nisso, é só você lembrar que você já venceu na vida. Eu e você temos o maior título de todos. E eu não estou falando do título lá do Cruzeiro, do Galo, não. Do Flamengo, não. Sabe qual é o maior título de todos que eu tenho? Não sei se você tem, mas você pode ter se não tem.
Eu creio que a maioria de nós temos. Qual é o título? Levante a sua mão direita, e declare: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, bem alto. Esse é o maior título que nós já conquistamos, irmãos. Por quê? Ninguém tira de nós. Ninguém pode nos roubar isso. Nós temos um Pai. E isso é muito mais importante quando você não teve um pai biológico. Claro que você precisa ter um pai biológico para ter nascido. Mas aquele pai que foi participativo, aquele pai presente. Quando você descobre a sua identidade espiritual de filho, que você não é mais órfão, acabou, irmãos. É o maior título inegociável. E sabe qual é o preço que você tem que pagar? Nada. É de graça. Sabe como que ele conquistou esse título para mim e para você? Por amor. Ele nos amou de uma forma tão grande, mas tão grande, que ele entregou a vida dele para que eu e você nos tornássemos filhos, para nos restaurar. O que nós perdemos lá no Éden, o que foi arrancado de nós, o que foi tirado de nós, e deixou esse vazio, esse buraco, que muitas vezes a gente procura no outro. Mas o outro não tem para te dar. Mas ele tem, o teu Pai. O maior título. E daí você traz à memória isso. E se então o seu problema é com a autoridade, é porque você carrega esse espírito de rebelião, que nós chamamos também o espírito de Lúcifer. Como eu falei, quando Lúcifer quis ser igual a Deus, ou superior a Deus, e ele foi lançado. Lúcifer, a palavra significa anjo de luz. Um querubim ungido da guarda celestial. Ele era um maestro no céu. Um maestro no céu. E ele quis ser igual a Deus. Orgulho, prepotência. Então, se o seu problema é com autoridade, qualquer tipo de autoridade, que eu já falei algumas aqui, é porque você carrega esse espírito de rebelião, espírito de Lúcifer. Agora, se o seu problema ainda continua de orfandade, você carrega esse espírito de competição, de orgulho, de comparação. Porém, quando Jesus coloca a toalha na cintura, na condição humana de menor servo, se humilha para honrar os seus discípulos, ninguém poderia humilhá-lo mais. Porque ele foi no nível mais inferior. Só lavava os pés o servo. Aquele que era o serviçal. Aquela classe mais inferior humanamente falando. Jesus fez isso. Para mostrar que não tem a ver com o outro. A quem está servindo, mas comigo, com quem eu sou. E é isso que muda a nossa vida, os nossos relacionamentos. Porque o que nós queremos? Buscar mais para nós. A nossa tendência natural é nós crescermos e apagarmos o outro. Jesus fez ao contrário. Ele se doou. Então, é na orfandade que eu tenho medo de me sentir diminuído quando outras pessoas crescem. E eu sei que Deus está falando com você nessa noite. Quando você tem aquele sentimento de órfão, quando você não tem claro a sua identidade de filho restaurado, você tem medo, você duvida, você fica preocupado. Você é enganado, porque o outro vai crescer, e eu vou diminuir. Meu Deus, o que vão pensar de mim se me verem fazendo isso?
Essa é a primeira coisa, primeira lição que nós aprendemos. Como praticar, colocar em prática o princípio da honra. Primeiro, os filhos de Deus sabem quem são, por isso honram. Descubra que você é filho. Descubra que você é filho. E se você não tem isso claro, o Espírito Santo vai restaurar na sua vida hoje. Segunda lição que Jesus nos ensina. Não enxergamos as pessoas como elas estão, mas como elas são. Presta atenção nisso. É muito importante isso aqui. Quando você quer dispor o teu coração para honrar o teu próximo, viver o princípio do reino de Deus, você tem que enxergar as pessoas não como elas estão, mas como elas são. Jesus vê quem somos, não como nós estamos. Ele viu Pedro quando ele olhou para Simão. Ele viu Mateus quando ele olhou para Levi. E nós aprendemos esses dias, nos nossos estudos, que nós não somos o nosso pecado. Amém? Fala para o seu irmão, você não é o seu pecado. Não é, não. Nós não somos o nosso pecado. Meu Deus. O pastor está cooperando ali. É o Rogério, é? Aí, já entregou o Rogério. O Rogério está fazendo bagunça. 3 evangelhos falam sobre o chamado de Mateus. Os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Os 3 falam sobre o chamado de... Presta atenção nisso, muito interessante. Quem era Mateus? Mateus, a Bíblia diz que ele era um publicano, um coletor de impostos. Ele era mal visto pelo seu povo, ou seja, era um político fraudulento. Ele era um sem vergonha, que ele trabalhava contrário do seu povo. Ele trabalhava para os romanos quando ele era um judeu. Esse era Mateus. E a Bíblia diz que os 3 evangelhos falam acerca de Mateus. Quando Lucas menciona o chamado de Mateus, ele disse assim, e chamando Levi, o nome de Mateus era Levi, e chamando Levi, o publicano. O que Lucas fala aqui? Ele está declarando a profissão de Mateus. Publicano era a sua profissão. Então, ele declara que Jesus chamou Levi e ele era um publicano. Lucas falou isso. Marcos, ele chama Levi de filho de Alfeu. Ou seja, Marcos olha pela sua história de família. Hoje é culto da família. Ele olha para Mateus, ele olha para Levi, que é o Mateus, e eles fala a ele, Levi, filho de Alfeu. Ou seja, ele está falando da sua história. História de família. Porém, Mateus, ao relatar o seu chamado, ele o chama pela sua identidade. Ele chama Mateus. E você sabe o que significa Mateus? Tem algum Mateus aqui? Não? Não? Não. Sabe o que significa Mateus? Um bom nome para você colocar no seu filho, viu? Fran. Você também, Ana. Mateus significa presente de Deus. Presente de Deus. E quando Mateus, ao relatar o seu chamado, ele chama pela sua identidade. Ele não chama de Levi, ele chama Mateus. Mateus, que foi chamado por Jesus. Jesus não vê você pelos seus erros, nem pelo seu histórico familiar, nem pela sua profissão. Ele vê você, a mim e a você, como um presente de Deus. Amém? Você é um presente de Deus. Fala para o seu irmão aí.
Você é um presente de Deus, irmão. É dessa maneira que Jesus vê. Não é como você está, é o que você é. Você é um presente de Deus, assim como Mateus. Pare, portanto, ao lembrar e ao pensar dessa forma, de não enxergar as pessoas como elas estão, mas como elas são, precisamos parar de tratar as pessoas por aquilo que elas estão hoje e começar a ver as pessoas como elas podem se tornar na sua plenitude. É assim que Jesus nos olha e é assim que Jesus nos vê. Agora mesmo, por exemplo, existem pessoas que estão drogadas. Existem pessoas que estão prostitutas. Existem pessoas que estão adúlteras. Pessoas que estão envolvidas, entrelaçadas em muito tipo de vício. Mas se você, eu e você, como um filho de Deus, honrando e celebrando a Deus por onde nós passarmos, nós vamos ajudar essas pessoas a recuperar a dignidade de filho. Isso que Deus quer. Porque as pessoas não são o seu pecado. Quantas vezes nós estamos na sarjeta, irmãos? Mas nós somos filhos. Quantos filhos aí fora, irmãos, perdidos? Quantos filhos que o diabo tem destruído? Filhos de Deus, criados à imagem e semelhança do Pai, mas estão sendo massacrados pelo diabo. E daí Deus levanta a mim e a você, cura a nossa identidade, restaura a nossa orfandade e diz assim, vai lá, toca naquele que está no pecado, mas ele não é o pecado. Porque o pecado não tem domínio sobre ele. Porque Deus quer restaurar a vida dele. Deus quer mudar ele de posição. Vai lá. E nós não vamos por quê? Porque nós estamos doentes. Porque nós estamos sem identidade. Porque nós somos órfãos ainda. Porque nós temos medo de pregar para aquele que é superior a nós. Porque vai que ele toma o meu lugar. Vai que ele ganha mais pontos do que eu. E eu seja esquecida. Ou que ele apague a minha luz. Muitas vezes nós temos o espírito da serpente. Que claro que é o espírito de Satanás. Só vive atrás do vagalume. Lembra da historinha? Por que você me persegue? Eu não sou da sua cadeia alimentar. É que o teu brilho me incomoda. Eu quero te comer. Eu quero te pisar. Eu quero te destruir. Esse é o espírito de Lúcifer. Quem tem esse espírito? Quem é órfão? Mas Deus quer nos usar para ir atrás daqueles que não são, mas estão. Aquele irmão lá está no pecado. Ele não é o pecado. Aquele irmão lá se perdeu. Ama ele, irmão. Abraça ele. Fala para ele que ele é filho, que ela é filha. Reparte com ele aquilo que você recebeu do Senhor. Mas ele não quer. Problema dele. Você faz aquilo que Deus te mandou fazer. Você vai e faz. Uma vez que você fez e a pessoa negou, você não tem mais compromisso. A tua responsabilidade é até quando você é ouvido. Porque muitas vezes a pessoa está no buraco, na lama. Você vai lá, estende a mão e puxa e quer ajudar. E a pessoa diz, não quero ficar aqui. Diante de Deus, você está livre. Agora, até que você não vá, você não está isento.
É sua responsabilidade. Você só vive a honra quando você não enxerga as pessoas como elas estão. Você enxerga as pessoas como elas são. Filhos amados de Deus. Amém? Pede o Senhor curar e pôr colírio no teu olho. Terceiro, verdade para nós vivermos a honra. Honrar é desenhar um futuro profético de alguém com palavras. Preste bem atenção nisso. É desenhar um futuro profético. Nós gostamos muito de profecia, né? Chegou o pastor Rogério aí, vem todo mundo. Corre todo mundo, porque vai dar uma profecia. É uma bênção profecia. Eu recebo uma profecia todos os dias. Todos os dias eu tenho uma profecia para a minha vida. E você também. Quando você abre a palavra. A palavra é a profecia para a minha vida. Mas eu não quero essa, porque dá trabalho. Eu tenho que ler, eu tenho que entender, eu tenho que meditar, eu tenho que largar algumas coisas, eu tenho que... Não, deixa eu lá. É mais fácil o negócio já prontinho. Se você quer aprender a honrar, honrar é desenhar um futuro profético na vida de alguém com as suas palavras. Somos nós, eu e você, filhos e filhas de Deus, curados, não órfãos, curados, restaurados, que vamos profetizar sobre as pessoas o que Deus as criou para ser. Estamos fazendo isso. Estamos aprendendo. Deus me criou com propósito. E eu quero descobrir, e eu vou descobrir qual o propósito que Deus me criou. Em qual área Deus vai me usar. Eu vou descobrir. Porque eu sei que Ele me criou com propósito. Ele não me colocou nesse mundo para eu ser mais uma pessoa. Não. Eu tenho valor. Porque Ele me honra. Ele me honrou quando Ele me deu a identidade de filha. Ele honra você. Amém? Vocês estão muito quietinhos. Uma palavra para os pais aqui. Quem é pai? Presta atenção nisso. Pais, não trate seus filhos pela forma como eles estão hoje, mas pela forma como eles são. Eu vou dar um exemplo pessoal. Quando meu filho Pietro nasceu, posso falar da Pâmela também, já vou falar. Quando o meu Pietro nasceu, o Pietro era fogo puro. Ganhou esse nome, fogo puro. Pensa no menino hiperativo. Os irmãos lembram aí. Até outro dia o irmão Chiquinho me ligou e falando comigo, e todo alegre com o Pietro. Tinha assistido o nosso culto e falou acerca do Pietro. Eu olhava para o Pietro, irmãos, aquilo dava trabalho. Claro que dava, porque o menino hiperativo. Eu olhava para ele e eu profetizava: você vai ser um líder, um pastor, um homem de Deus. Filho, um dia eu vou te ver profetizando sobre a vida das pessoas, o que eu profetizo sobre a tua vida. Irmãos, dia e noite eu fazia isso. Dia e noite. E Deus foi trabalhando. Ele continuou sendo levado? Claro, ele tinha limite. Quantas vezes o pastor, aquele banheiro lá, é prova viva disso, de que o pastor levava ele para lá, o sapato do pastor lá, assim, e os irmãos, e as irmãs, né? Os irmãos não, gostavam que o pastor dava couro. Mas as irmãs, não faz isso, pastor. Mas o menino levou couro, porque ele precisava. Cada um sabe do seu limite, dos seus filhos. Mas nós começamos, tanto eu quanto o pastor, profetizar sobre a vida dele. A mesma coisa foi sobre a vida da Pâmela. Quando nós escolhemos o nome da Pâmela, nós escolhemos um nome que pudesse desenhar um futuro para ela. E hoje ela vive isso, irmãos. O significado do nome da Pâmela é doçura. Aquela que é toda mel. Ela está mais de 9.000 quilômetros de nós, né? Lá longe.
muito longe. Lá já são 2 horas? 2 horas da manhã. 1 hora. Ela está vivendo isso na prática. As crianças que se arrodeiam a ela é igual as abelhas no lado ali da colmeia. A Pamela é aquela que, o outro significado no latim do nome Pamela é aquela que ama cantar. A nossa filha é uma adoradora. Ela ama adorar o Senhor. Ah, porque ela é melhor, porque ela é filha do pastor, tem que fazer isso. Não, querido. Ela é igualzinho o seu filho, a sua filha, igual, não muda nada. O que tem diferencia é que houve investimento. Que quantas vezes, como eu fui criada ouvindo palavras de maldição, declarações malditas sobre a minha vida, porque o meu pai era um órfão. O meu pai, ele era um órfão. E quando ele vinha para bater na gente, para corrigir a gente, ele fazia declarações de morte. Eu já falei, já testemunhei isso para os irmãos, que se não fosse o sangue de Jesus me curar, eu tinha matado ele. Porque eu orava para que ele morresse. Porque eu tinha ódio. Como é que pode um pai declarar maldição sobre um filho? Eu não entendia isso, eu vivi isso. E quando chegou na minha vez, se não fosse o sangue de Cristo sobre a minha vida, eu ia repetir, irmãos. Eu ia fazer a mesma coisa. Mas o que eu fiz? Eu comecei a profetizar, traçar um futuro profético. Irmãos, olhe para o seu filho, aquele que é levado, aquela menina que não dá certo, aquela que é desobediente, começa a profetizar, falar, declarar palavras de bênção. Você não é isso, minha filha. Você está assim, mas você não é assim. Você é uma bênção. Você vai ser uma grande mulher de Deus. Você vai ser uma pregadora da palavra. Você vai ser um grande homem de Deus. Você vai ser isso, você vai ser aquilo. Profetize. Trace um futuro de bênção sobre a vida dos teus filhos. Cuidado no poder das tuas palavras. A Bíblia diz que a palavra tem poder de dar a vida e de matar. E com as palavras você pode destruir. E pode fazer uma vida ser destruída. Você honra, querido, quando você desenha um futuro profético. Um futuro de esperança. Um futuro de que não é aquilo que a pessoa está no momento, é quem ela vai se tornar. Você tem que ter olhos, pedir a Jesus, cure os meus olhos, cure a minha visão, para que eu possa olhar para aquele filho, para aquela filha, que eu não dou nada, ninguém dá nada. E você declara, vai ser um homem de Deus, vai ser uma mulher de Deus. Porque Deus quer usar a sua boca. Deus quer usar a sua vida. Isso é uma palavrinha dos pais. Para todos nós, não se assente em rodas para desconstruir as pessoas. Comece a declarar a identidade profética delas. A verdade é que quando você honra o outro, você extrai o melhor que há nela. A pessoa fica sem saber quando você honra. A pessoa fica, ela não sabe como te agradecer. E você diz, eu não quero nada. Eu só estou dando aquilo que eu recebi. Eu estou compartilhando aquilo que me veio para mim, que Deus me trouxe. A sujeira do pecado vai permanecer nas pessoas até que um filho de Deus se levante para lavar os pés e tirar então e revelar a essência de filho. Enquanto nós não nos posicionarmos em honrar o próximo, em fazer com que o outro cresça, mas só vamos conseguir se nós vivermos esse
essa identidade restaurada. E só consegue honrar quem recebeu honra. E eu acabei de falar, você já foi honrado. Você recebeu o maior título de todos eles. E se você não recebeu ainda, você vai receber hoje. Porque você pode sair daqui com a sua vida transformada. Comece a olhar as pessoas não como elas estão, mas comece a pedir ao Senhor, Deus, eu vejo aquela pessoa como um instrumento nas tuas mãos. Hoje eu estava olhando o Otávio. Deus me deu uma palavra para você, Otávio. Deus vai te levantar como um evangelista. E quando nós saímos daqui, eu ouvi um testemunho a respeito de você, lá na escola. Aquilo que Deus falou no meu coração aqui, na hora que você estava sendo batizado. Deus vai te usar como evangelista. E a pessoa que deu testemunho para você falou a mesma coisa. Ele é um evangelista. Ele vai ganhar muitos para Jesus. Porque ele está aprendendo o princípio da honra. Recebe aí, irmão. É para você. É para todos nós. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. Eu quero fazer 2 apelos nessa noite, para nós orarmos e nós irmos para casa. Porque esse dia já foi tão abençoado que nós ouvimos a palavra do Senhor nesta noite, vimos alguns exemplos e Deus quer completar aquilo que Ele começou. E Ele pode completar se você abrir o seu coração. O primeiro apelo que eu quero fazer nesta noite ao teu coração. Como que você está se sentindo hoje? Aí onde você está, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Não deixe que nada distraia você. Nada. Como que você se sente hoje? Se eu perguntar para você, quem é você? Você vai falar da tua profissão? Você vai falar do teu histórico familiar? Ou você já descobriu que você é filho? Quem é você? E o Senhor pergunta para você nesta noite, quem é você? Hoje, quem é você? Eu sou um pecador. Não, talvez você esteja em pecado. Mas você não é o seu pecado. Talvez você diz assim, eu sou uma pessoa amargurada. Mas você não é amargura. Você é um filho. Você é uma filha. Mas eu não sei disso, eu não entendo isso. Então o primeiro apelo que eu quero fazer a você é esse. Deixa o Senhor curar e restaurar nesta noite a tua identidade. Deixa Ele restaurar a tua identidade. Porque uma vez que você descobre quem você é, e eu não estou falando que você é fulano, filho de ciclano, de beltrano, e você faz isso, aquilo, aquele outro, ou você veio daquele lugar, ou você veio do outro lugar. Não, 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 não. Quem é você? Porque quem é você vai determinar o que você vai fazer. E só pode viver o propósito de Deus quem é filho. Um órfão não consegue viver o propósito. Então, o primeiro apelo que eu quero fazer ao teu coração. Você deseja se tornar filho? Você deseja que Jesus restaure a tua identidade nesta noite, que rompa com essa orfandade,
que tem destruído a tua vida? Tem alguém aqui nesta noite? Faz um sinal assim para mim, só para mim, porque estão todos com os olhos fechados. Tem alguém aqui nesta noite? Amém. Mais alguém? Que deseja nesta noite que o Senhor restaure a tua identidade de filho, de filha. Porque a partir de então, você vai começar a viver a honra. Porque você vai receber o maior de todos os títulos. Filho de Deus, filha de Deus. Mais alguém? Com seus olhos fechados. Só levante e sinalize para mim a sua mão. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O segundo apelo que eu quero fazer nesta noite. Uma vez que a tua identidade vai ser restaurada, ou você já tem a sua identidade restaurada. Mas você não tem conseguido viver a honra. Você não tem conseguido viver. Você tem medo. Às vezes você tem inveja. Às vezes você quer pisar no outro. Às vezes você se compara com o outro. Quer competir. E às vezes lá dentro do teu coração é gerado um sentimento avesso que deixa você mal. E você olha o outro crescendo e você diz: por que não sou eu? Por que eu não posso ser eu? Por que não é o meu filho? Por que não é meu? Por que não é o meu negócio? Por que o outro está prosperando e não sou eu? E daí você guarda lá dentro do teu coração aquele sentimento que vai destruindo você. E você não consegue honrar. O Senhor quer te restaurar nesta noite. O Senhor quer te restaurar nesta noite. E como que Ele vai fazer isso? Te honrando. Como que Ele vai fazer isso? Te honrando. Derramando o amor dEle no teu coração. De uma maneira tão grande, que você não vai ter mais dúvida de que você é amado por Ele. E você não precisa buscar em coisas, em pessoas, mas você vai permanecer nele. E essa permanência nele vai gerar um serviço de amor, uma entrega, uma rendição. E você nunca vai conseguir fazer mais do que Ele fez por você, nunca. Porque Ele não pede nem para você morrer. Ele não pede para você morrer. Mas Ele pede para você se entregar. Esse é o segundo apelo que eu quero fazer nesta noite. Você precisa receber esse amor nesta noite? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Amém. Tem alguém aqui? Glória a Deus. Amém, amém. Pode baixar a mão. Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé todos. Quero chamar o pastor. Vamos fazer uma oração. Você vai colocar a mão no seu coração. Você não vai orar por ninguém, não. Você vai colocar a mão no seu coração. E nós vamos orar. E nós vamos profetizar sobre a sua vida. Primeiro, uma identidade restaurada. Primeiro, todo espírito de orfandade
sendo dissipado, sendo destruído nesta noite. E depois um derramar do amor no teu coração, que ao sair daqui, você vai desesperadamente buscar na palavra do Senhor qual o propósito Deus te criou para ser. E você vai viver esse propósito, servindo e honrando, sendo plataforma para que os outros cresçam. Porque Ele vai te colocar sempre lá em cima, em íntima comunhão com Ele. Feche seus olhos, põe a mão no teu coração e faça essa oração nesta noite, em nome de Jesus, com toda a fé do teu coração, em nome de Jesus. Para você que aceitou o primeiro apelo, a palavra do Senhor diz, Jesus disse, aqueles que receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Nessa noite você quer se tornar filho de Deus, receba Jesus como Senhor, Salvador da sua vida. Diga: Senhor, eu quero receber o Senhor na minha vida, eu quero me entregar a Ti, me render a Ti, Senhor, como, ó Deus, Teu Filho amado, e receber, Senhor, essa herança, Senhor, esse presente de me tornar filho. Aleluias. E o segundo apelo, se você ainda não reconhece, não vive a sua identidade, você não descobriu ela, você tem problema de honrar as pessoas que estão acima, são iguais a você, ou que estão abaixo da sua liderança, nessa noite, tenha a sua honra restaurada. E eu quero, em nome de Jesus, profetizar na vida de cada um que está aqui, que são filhos de Deus amados, que o Senhor, ó Deus, atraiu com o seu amor e te trouxe para resgatar você e tirar do lugar que você está de pecado e te colocar numa nova vida, uma vida honrada. Ele vai te mudar o nome, Ele vai te mudar o seu destino, Ele vai te mudar o teu futuro, Ele vai transformar a sua vida a partir de hoje. Em nome de Jesus, nós queremos abençoar e profetizar vida, bênção sobre famílias que estão aqui, sobre casamentos que estão aqui, sobre filhos, Senhor, que estão aqui, Senhor, famílias que precisam ser restauradas, vidas, Senhor, que estão destruídas por causa do pecado. Nessa noite, que haja libertação, que haja cura, Senhor, que haja restauração do Teu nome, Senhor. Nós oramos para que vidas possam, Senhor, descobrir e viver o futuro, Senhor, glorioso que o Senhor tem preparado para cada um. Que não se, ó Deus, saia, Senhor, desse propósito, que não ignore, Senhor, mas que aceite nessa noite e possam viver o melhor de Deus, o melhor do Senhor para a vida de cada um. Que essa amargura, que esse ressentimento, esses pecados, tudo aquilo que ocupa nossos corações, possam ser tirados nessa noite, e que nós possamos receber do Senhor esse título de filho amado, filho abençoado, filho que agrada ao Pai. Pai, em nome de Jesus, profetizamos na vida de cada um aqui ministérios frutíferos, vidas cheias da plenitude do Senhor, uma vida abundante, Senhor, vidas, Senhor, que alcançarão outros a colocarem a posição de filhos também, Senhor. Nós oramos nessa noite por uma igreja restaurada, por vidas, Senhor, que estão aqui, ministérios restaurados, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, famílias restauradas, filhos voltando para os Teus caminhos, sendo abençoados por pais curados. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, e nós declaramos, Senhor, que haverá uma grande colheita de bênção, de graça na vida de cada um. Ó Deus, por viver e experimentar toda a plenitude daquilo que o Senhor, de bênçãos que o Senhor tem para cada um. Pai, nós abençoamos a Tua igreja, abençoamos esses que tomaram decisões, Senhor, nessa noite. Abençoamos aqueles, Senhor, que, ó Deus, possam ser restaurados na sua identidade como filhos amados do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, como o Senhor fez com aquela samaritana, Senhor, que estava lá, Senhor, perdida nos seus pecados, o Senhor a restaurou como filha, Senhor, e ela passou e descobriu sua identidade no Senhor, e passou a ser
bênção na vida das outras pessoas. Assim nós abençoamos a vida de cada um, para que possam receber assim, ó Pai, como filhos amados do Senhor. E nós abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Amém, irmãos? Olha para o irmão que está no seu lado, dá um abraço nele e diga: você é filho ou filha amado do Senhor. Amém?